Olá, amados, a paz seja convosco, tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem, queridos? Tudo tranquilo com vocês? Quero deixar nesta noite uma palavra de Deus para o seu coração, uma mensagem de Deus para a sua vida, palavra do Senhor. Vou mandar aqui para algumas pessoas um anúnciozinho aqui, o convite da live. Tá bem, queridos? Como é que vocês estão? Tudo bem? Fica conosco até o final aqui dessa transmissão. Deus, eu creio que vai falar o teu coração, aquilo que você precisa ouvir da parte do Senhor, tá bom? Fica conosco aqui até o finalzinho, que eu creio que Deus vai abençoar grandemente a sua vida, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe ricamente a sua vida. Deus te abençoe. Vou esperar mais um pouco aqui, alguns irmãos acessarem, entrarem. Deus abençoe a sua vida no nome santo do Senhor Jesus. Amados, nós vamos falar hoje sobre a necessidade de nós mantermos firmes na presença de Deus. Da necessidade de nós não desfalecermos, de nós avançarmos, não atentando para as dificuldades, não atentando para as tribulações, mas caminhando, seguindo as pisaduras de Cristo Jesus e não olhando para trás. Porquanto o próprio Senhor Jesus, ele nos advertiu, para nós lembrarmos do fim ali da mulher de Ló, atentai para a mulher de Ló, que olhou para trás e então pereceu. Então que nós possamos avançar, tá bom? Antes de nós começarmos, quero fazer aqui uma oração e peço para você, fica conosco até o final, que eu creio que Deus vai abençoar ricamente a sua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, te apresento, Senhor, este serviço aqui, Pai, esta palavra que vai ser ministrada. Eu glorifico o teu nome, eu te bendigo e convido, meu Senhor, o teu Espírito Santo para se fazer presente aqui, que o Senhor nos conduza por toda a verdade, que todas as palavras, Senhor, que venham sair dos meus lábios sejam tuas palavras e que só o teu Espírito Santo, Pai, fale conosco, Senhor. Edifica, Pai, consola, conforta, exorta o teu povo. Fala, Pai, poderosamente conosco. Assim te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém, queridos? Então, quero ler para você a palavra do Senhor que se encontra aqui no livro de Hebreus. Eu vou ler para você o capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Amém, queridos? Como Deus é maravilhoso, irmãos? A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. A palavra do Senhor, ela nos edifica. A palavra do Senhor, ela nos direciona. E o interessante, irmãos, é que aqui o escritor de Hebreus, ele vai nos relatando, a importância de nós nos apegarmos cada vez mais firmemente às verdades que nós temos ouvido. A verdade de Deus, a palavra do Senhor, amados. Ao testemunho da pessoa de Jesus Cristo. Nós temos ouvido
acerca disso, irmãos. Nós temos ouvido acerca da verdade e muitas vezes nós podemos estar negligenciando esta verdade. Não estamos nos apegando firmemente à palavra do Senhor, ao testemunho de Jesus Cristo, ao sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Então, nós precisamos estar cada vez mais firmes ao Evangelho de Cristo, não atentando para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, de maneira que essas coisas interfiram na nossa caminhada com Jesus Cristo. Pelo contrário, nós precisamos avançar cada vez mais e não olhando para trás, mas avançando todos os dias. Todos os dias, amados, todos os dias nós temos que tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor Jesus. Hoje você pode estar se sentindo fraco na fé, se sentindo desfalecido, até mesmo sem forças para orar, sem forças para estar ali no seu lugar de oração, sem forças para ler a palavra de Deus. Mas você precisa entender que é necessário todos os dias você buscar a face do Senhor, você orar, apresentar ali as suas petições, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, na sua família, pelos livramentos que Ele deu. Você precisa estar naquele lugar ali de intimidade, comunhão, de leitura e meditação na Escritura Sagrada, porque tudo isso vai fortalecer a sua caminhada com o Senhor. E se nós não nos apegarmos firmemente à Escritura, ao testemunho de Jesus, às verdades que nós temos muitas vezes aqui testificado na palavra, ou até mesmo através de testemunhos na nossa própria vida ou na vida de irmãos, do agir, do mover do braço de Deus em nossas vidas e na vida do irmão ou da irmã, se nós não nos apegarmos firmemente, irmãos, a essas verdades, a verdade da ressurreição de Jesus Cristo, da salvação que todo homem pode ter através do sacrifício vicário de Jesus, se nós não nos apegarmos a isso, o mundo, a concupiscência do mundo, o engano transitório do mundo pode nos roubar a fé, pode nos tirar da presença de Deus, pode nos afastar do caminho da verdade. E então nós estaremos distantes de Cristo Jesus. Amados, o inimigo das nossas almas, o adversário, ele trabalha de forma muitas vezes bem silenciosa, trazendo distrações, trazendo dificuldades para você entrar nesse lugar de oração, de comunhão com Deus, ou ir para uma congregação, ou ir para a igreja do Senhor, buscar a face de Deus. E então, quando você menos atentar, se você não vigiar, você perceberá que você está se afastando do Senhor. Muitas pessoas, irmãos, estão dormindo nessa época. Muitas pessoas, como nunca antes, têm acesso a muitos entretenimentos, a muitas distrações durante seu dia, seja através do smartphone, seja através de TV, seja através de outros entretenimentos. As pessoas tendem a buscar aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais, vamos dizer assim, mais atrativo aos seus olhos. E caminhar com Cristo, a gente não anda por vista, mas a gente anda por fé. A gente anda crendo no Autor e Salvador, Autor da vida e Salvador das nossas almas. O justo, ele não anda por aquilo que ele vê. A Bíblia nos diz, o justo viverá pela fé, Nós não andamos pelo aquilo que nós vimos, mas nós andamos pela nossa fé em Jesus Cristo. E aqui o escritor, o livro de Hebreus, ele fala de algo muito importante. No versículo 3 ele diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Ou seja, como podemos nós negligenciarmos tão grande salvação? Você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você confessou ali diante de Deus e dos homens que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador, mas as dificuldades do dia a dia,
o trabalho, a família, vamos dizer assim também, os afazeres do dia a dia, as exigências de pessoas próximas de você, de alguma forma tem impedido de você estar caminhando continuamente com Jesus Cristo e fazendo com que você não esteja mais na presença de Deus. Nós sabemos que Deus nos deu, por exemplo, a família, mas nós também devemos lembrar que há uma escala de prioridade que cada um de nós, filhos de Deus, precisa seguir. Deus está acima da família, depois vem a nossa família, depois vem o ministério que Deus tem entregue em nossas vidas, né, confiado a cada um de nós. E nós temos que ter a certeza de que precisamos observar essa escala de prioridade em nossas vidas. Porque se nós, por exemplo, só dedicarmos o nosso tempo, a nossa vida, por exemplo, a nossa família, e esquecermos de Deus, a nossa família não estará edificada na rocha. Mas ao mesmo tempo também, se nós se dedicarmos só ao Senhor e esquecermos a nossa família, a Bíblia diz que nós estamos negando a fé. Então, nós precisamos pedir sabedoria ao Senhor para sempre andar, né, de forma correta e exata nessas escalas de prioridade. E não esquecendo que a nossa salvação, ela precisa todos os dias ali, pela nossa fé, pelo esforço também de obediência à palavra, e esforço esse que não é pesado, além daquilo que você pode suportar. Nós precisamos se esforçar, né? E cada vez mais fazer firme a nossa confissão em Cristo Jesus, a nossa vocação em Cristo Jesus, e não deixando para trás, né? Não deixando de lado o nosso dever como cristãos. Jesus falou assim, quando você orar, ou seja, Jesus quer que todos orem. Ele fala, quando você orar, ou seja, ele espera que você ore. Ele diz também, quando você jejuar, né? Então a palavra do Senhor está dizendo que Jesus espera também que você jejue, né? Deus espera que você conheça a palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Deus nos deixou a palavra para nós termos os nossos olhos abertos, para que o nosso entendimento seja iluminado pela luz do Evangelho e que nós possamos seguir as pisaduras de Cristo. Lembra que Jesus Cristo ele venceu o adversário no deserto. Ali em Lucas 4, a palavra de Deus diz que Jesus ali, né, após 40 dias de jejum, né, após 40 dias sem comer, ele foi tentado ali pelo adversário. E o diabo ele tentou de várias formas Jesus. E Jesus venceu ali através da palavra, né, através da confissão firme na palavra de Deus. Então, amados, nós precisamos estar atentos, porque como escaparemos nós? É a palavra hoje que eu quero deixar assim no seu coração, aquilo que Deus ministrou no meu coração. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se nós deixarmos de lado, se nós negligenciarmos tão grande salvação, como escaparemos nós? Se os anjos que saíram ali da presença de Deus, que desobedeceram, né? Eles vão receber, né, o justo castigo pela sua desobediência. E nós, né, que nós que experimentamos da salvação, que estamos ali, né, aquelas pessoas que sentiram a glória de Deus, que experimentaram da glória de Deus, que experimentaram, que beberam do Espírito Santo de Deus, que adentraram em ambientes maravilhosos da presença de Deus e depois olham para trás, a semelhança da mulher de Ló. Como escaparemos, né? Como escapará diante de tamanha salvação que foi ali manifestada, anunciada e dada a ele, e depois olha para trás? Como escapará da condenação eterna? Então, a Bíblia nos fala que aquele que está de pé, né, que vigie para que não caia. Aquele que está de pé, que cuide para que não caia. Então, nós temos que fazer cada vez mais firme a nossa vocação em Cristo Jesus. Nós precisamos caminhar de fé em fé e nós vamos ali avançar de glória em glória. Todos nós, amados, temos problemas. Todos nós temos dificuldades. Jesus já nos anunciou e falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? E em Tiago, no capítulo 1, diz, quero ler para você, eu vou ler aqui, em Tiago, no capítulo 1, o apóstolo Tiago diz para nós termos motivo de muita alegria, o passardes por muitas provações.
Eu vou falar mais uma vez para você. O discípulo Tiago, o apóstolo Tiago escreve, né? E ele diz para nós termos motivo de muita alegria o passardes por muitas provações. Então, não são as dificuldades que nos afastam do Senhor, não são as tribulações que nos afastam de Deus. Pelo contrário, o que pode nos afastar de Deus é o pecado, é a incredulidade. Mas as tribulações, elas não têm o poder de nos tirar da presença de Deus. Tiago capítulo 1, a partir do versículo... Vou ler para você a partir do versículo... Deixa eu ver se eu lembro aqui, só um instante, amados. A partir do versículo 12, diz assim, ó: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém, queridos? Então, bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E ainda, em Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 2 diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, Deus, através da tribulação, Ele nos permite que nós sejamos aperfeiçoados. Deus, Ele nos coloca, muitas vezes, nos permite ali estar em provas, amados, sermos provados para sermos aprovados, para que um dia nós possamos receber a coroa da vida. Porque aquele homem, por exemplo, o Evangelho diz, né? Aquele que crê, né? Aquele que crê será salvo. Aquele que crê na verdade que é Cristo Jesus será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então, uma vez que você crê que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus, que Jesus Cristo ele foi para a cruz do Calvário, para perdão dos teus pecados, para remissão dos seus pecados. E uma vez experimentando da graça, né, do Senhor, do favor imerecido do Senhor, e você volta para trás, você está negligenciando tão gloriosa salvação. Então, a palavra que eu quero deixar hoje ao seu coração é que você persevere, independente das dificuldades, independente das tribulações. Saiba que cada tribulação, cada adversidade, tudo que você está vivendo hoje, está contribuindo para o teu aperfeiçoamento em Cristo Jesus. A Bíblia nos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o nosso bem, aqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu decreto. Então que hoje você se despoje de tudo aquilo que tem atrapalhado a tua caminhada com Jesus Cristo. Tudo aquilo que tem te impedido de avançar em Cristo Jesus. Você precisa deixar as coisas que estão ficando para trás, as coisas que têm ficado para trás na sua vida, e você precisa olhar para o autor e consumador da sua fé. Você precisa avançar e não deixar as dificuldades, os problemas, muitas vezes pessoas que querem te atrapalhar, de forma consciente ou inconsciente, a sua caminhada com Jesus Cristo. Nós precisamos seguir as pisaduras do Senhor e não olhando para o mundo, não olhando, não se deixando envolver pelas concupiscências do mundo, as dificuldades ou as tentações, né? Os benefícios transitórios e muitas vezes prazerosos e agradáveis que o mundo nos oferece. E para terminar, quero deixar para você o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 22, a partir do versículo 14, diz, Jesus fala para nós: Bem-aventurados, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Amém, queridos? Então, para nós herdarmos a vida eterna, para nós acessarmos a vida eterna que Jesus tem preparado para todos aqueles que nele creem, né?
nós precisamos ter as nossas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. O que é isso? É nós confessarmos a Jesus Cristo, é nós perseverarmos até o fim. Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra de Deus diz também que nem todos entrarão na vida eterna, porque o caminho, a porta é estreita e o caminho é apertado. E a palavra do Senhor, ainda em Apocalipse 22, fala, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Amém, queridos? Vão ficar de fora. Ou seja, o pecado, amados, não entrará nos céus. O pecado não entrará. Para nós entrarmos lá, nós precisamos estar com as nossas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. E se você experimentou da salvação e olhou para trás e voltou para trás, volte para os caminhos do Senhor. Não negligencie tamanha salvação. Volte, é tempo de voltar para os braços do Pai. Jesus, amados, está voltando. Jesus está às portas. A palavra do Senhor tem se cumprido dia após dia. Os sinais são notórios nesse tempo de hoje. Aquilo que foi profetizado, Jesus falou que nos últimos dias, no princípio ali das dores, antes da volta de Jesus Cristo, aconteceriam terremotos em várias partes do mundo, epidemias, que são pestes, fomes, reino se levantaria contra reino, haverá guerras. Então tudo isso está se cumprindo, tudo está de forma bem clara, de forma muitas vezes até palpável acontecendo na vida de pessoas. Então nós precisamos voltar para Jesus Cristo. Precisamos estar vivendo nesse lugar de santidade e relacionamento com o Senhor. Porque, amados, sem santidade ninguém verá o Senhor. Não se engane. Não entrará pecado. Quem pratica mentira não estará na vida eterna. Há um só caminho, Jesus Cristo. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Só Jesus Cristo pode te levar de volta para Deus. Só através dele, não mais outro mediador, nem outra medianeira, só através de Jesus Cristo. Não importa, só através de Jesus Cristo que um homem pode ser salvo. Não há outro nome que importe que os homens sejam salvos, apenas pelo nome de Jesus Cristo. Jesus falou, eu sou o caminho, não sou um dos caminhos, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Através dele você vai ter vida abundante, através dele você vai ter vida eterna. E este mundo e a concupiscência desse mundo é passageira. Os deleites desse mundo, irmãos, são transitórios, logo vão passar. E Jesus, ele quer que você herde a salvação, que você seja corredeiro de todas as coisas. Quer que você, mesmo que morra, um dia ressuscite. Então não negligencie a tua salvação. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, busque a Jesus, confesse Jesus Cristo. Você está ouvindo o Evangelho, a palavra tem chegado a você de todas as partes, de todos os lugares. E um dos sinais finais, antes da volta de Jesus Cristo, o Evangelho, o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Reino dos Céus, e vai ser pregado a todas as nações como testemunho, e então virá o fim. E hoje nós vemos o Evangelho se multiplicando, seja através de redes sociais, seja através de outros instrumentos, rádio, TV. O Evangelho está sendo disseminado, propagado a todos, como um testemunho. Porque um dia, aqueles que não creram não poderão dizer, não, eu não recebi a palavra, eu não ouvi falar de Jesus Cristo, eu não soube, ninguém poderá dizer que não foi lhe dado uma chance, que foi lhe dado a oportunidade de salvação. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não são pelas suas obras que você vai herdar a vida eterna. Não é pela pessoa bacana, pessoa legal que você é, um amigo afável, não é pela pessoa maravilhosa, não é pelas esmolas que você dá a alguém no trânsito, no sinal, no semáforo, não é pela pessoa que você é, mas é pelo favor imerecido de Deus.
pela graça de Deus, porque Deus ele te amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus ele te ama tanto, o Pai te ama tanto que foi capaz de dar o seu próprio Filho para resgatar você da morte eterna. Porque sem Jesus Cristo, irmãos, você, e eu, ninguém poderá herdar a vida eterna. E o que o Senhor quer é que você viva eternamente com Ele e não pereça eternamente. O inferno, irmãos, é tão real quanto o céu. E Jesus não quer que você pereça eternamente. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, diz que é vontade do Senhor que todos os homens sejam salvos. E quando o Pai deu seu Filho, Jesus Cristo, foi para o mundo inteiro. Deus amou o mundo. Deus não amou só a nação brasileira. Deus não amou só a nação italiana, americana. Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, queridos? Então que você receba essa palavra, palavra de Deus para você, tá bom? A palavra do Senhor. E nesse momento eu quero orar por você. Vamos orar? Se você deseja entregar a sua vida verdadeiramente a Jesus Cristo hoje, com todo o seu coração, e confessar o nome bendito do Senhor Jesus, você faz esta oração junto comigo, tá bom? Amém? Então vamos orar. Diga assim comigo: Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço perdão, Senhor, pelos meus pecados. Eu te peço perdão, Senhor, pelas minhas iniquidades. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados e lança no mar do esquecimento. E diante de ti, Senhor, e dos homens, eu confesso que Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida e me sela, Senhor, com teu Espírito Santo. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tamanha salvação. E me ajuda, Senhor, a não negligenciar a minha salvação, mas que eu continue firme, perseverando até o fim, até aquele grande dia, onde encontrarei Jesus Cristo, meu Senhor, e viverei com Ele por todo sempre. Assim eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, amados? Deus abençoe ricamente a sua vida, tá bom? Deus te abençoe grandemente no nome de Jesus. Tenha todos uma boa noite. Leia a palavra do Senhor, ore, esteja congregando, tá bom? Vá para uma igreja, ouça a palavra do Senhor, uma igreja que pregue verdadeiramente o Evangelho de Cristo, e Deus é contigo. Deus te abençoe.